Começamos o Planeta Campo de hoje destacando um tema recorrente. A gente sempre fala que o produtor precisa ser remunerado e reconhecido pela conservação ambiental nas fazendas e também pelas técnicas de cultivo sustentáveis utilizadas nas lavouras. E um novo modelo de pagamentos por serviços ambientais, o PSA, promete tornar isso realidade para mais agricultores e pecuaristas. Três grandes companhias uniram expertise no desenvolvimento de um instrumento que remunera os produtores com uma metodologia inédita chamada PSA Carbon Agro Perene. Ela combina práticas de conservação de mata nativa com produção agrícola sustentável. Quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente é o Yuri Rugai Marinho, que é CEO da Econ Soluções Ambientais. Yuri, seja muito bem-vindo. Obrigado, Yael. Obrigado ao público. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente novamente. É sempre um prazer te receber aqui no Planeta Campo. E eu quero começar explicando qual que é a diferença dessa nova metodologia de PSA da metodologia já existente atualmente. Gente, o Brasil ele tem uma experiência, né, com pagamento por serviços ambientais ainda um pouco teórica, né? Então, a gente tem uma lei federal, temos algumas iniciativas de governo, de empresas, muitas delas, a maior parte delas focadas na conservação. E aí, então, foi que a Citrosuco, a Reservas Votorantim e a Econ se uniram para propor uma metodologia mais atrelada à a produção responsável, né? Produção com boas práticas. Então, nós estudamos as principais metodologias do mundo, estudamos as experiências brasileiras e de outros países, e estamos propondo um texto, uma metodologia, né? Ciência misturada com experiência, né? De agropecuária, para remunerar as boas práticas. Então, a gente está buscando esse conhecimento, trazendo para o nosso cenário tropical, trazendo para o Brasil, com a nossa legislação, com o nosso modelo de produzir, e a gente quer chegar em pequenas áreas, a gente quer chegar em diferentes lugares do Brasil e inserir esses produtores e essas produtoras que estão produzindo acima da média global, em termos de produtividade e de conservação, e adicionar uma safra, né? Uma safra de carbono, uma safra de crédito de carbono, para prestigiar e remunerar essa produção sustentável ou responsável. Perfeito. Agora, Yuri, uma questão importante, você citou aí, é que a gente usa muitas vezes no Brasil metodologias internacionais, né, de outros locais, de outras realidades, de outros climas. E como que vocês têm feito para trazer isso para a realidade brasileira e qual que é a importância disso? Qual que é a importância da gente tropicalizar e regionalizar essas metodologias? Yael, quando a gente vai para o mercado de carbono e vai buscar, né, uma métrica, uma metodologia, quem produziu isso está fora do Brasil, né? Está nos Estados Unidos, está na União Europeia, está no Oriente Médio, no Catar, enfim. Então, são países que têm, de alguma maneira, alguma estrutura, uma ciência, um cenário, né, geopolítico, econômico, para produzir esse material. E nós conseguimos, né, recentemente, lançar uma primeira metodologia, que é a PSA Carbon Floor, e agora a gente lança a PSA Carbon Agro Perene, porque nós conseguimos reunir profissionais, um contexto científico e econômico, né, pessoas e um mercado em potencial para criar esse texto que viabiliza, né, essa aplicação teórica, né, e junto com a aplicação prática. Então, nós buscamos reunir o que no Brasil é feito, ou se sabe. A gente sabe que o mercado brasileiro, o mercado de carbono, ele pede, isso é o texto que está lá no Senado agora, aguardando aprovação, ele pede metodologias nacionais, ainda que a gente possa usar uma metodologia de fora, ou buscar uma metodologia de fora, teria que ser traduzida para o português e aprovada por um órgão gestor nacional. Então, a gente se adianta um pouco a essa necessidade, a essa exigência de uma futura lei, de uma provável futura lei, e já começa a discutir com o público, né, para ouvir especialista, para ouvir o produtor, para ouvir o conservador ou a conservadora. Então, a gente se adianta um pouco a tendência e a necessidade que o Brasil tem de nacionalizar, tropicalizar essas metodologias. Muito bom. Agora, Yuri, uma outra coisa que você estava falando, né, sobre a questão do carbono e tudo mais, no que esse projeto ele se difere, por exemplo, também dos créditos de carbono, do mercado de carbono tradicional? Por que trazer o componente dos pagamentos por serviços ambientais para esse cenário do carbono? A nossa economia de carbono, né, como você mesma colocou, ela está ainda relacionada a uma metodologia internacional. A certificação também é de fora, né, também é estrangeira. E como um cenário regulatório, né, um setor econômico do Brasil,
a gente precisa ter um controle interno de registro, né, dos créditos de carbono, de monitoramento de resultado, até de operação financeira, né, de compra e venda. Então, o Brasil começou esse movimento, todos os mercados regulados no mundo são assim, né, você tem um cenário, ou no caso da União Europeia, de bloco, ou no caso de Coreia do Sul, Japão, China, Estados Unidos, é nacional. Então, o Brasil foi nessa necessidade de nacionalizar, criar as regras do país. Então, a gente precisa desse movimento. E aí, essa metodologia ela entra nesse contexto, né, de se nacionalizar, de buscar, dentro da legislação, dos órgãos de fiscalização, né, até para evitar fraudes e penalizar quem faz o errado, e buscar os padrões nacionais, né? Então, é dentro desse contexto, dessa necessidade, que a gente apresenta essa metodologia. Entendi. Agora, Yuri, você falou que a gente está aí no momento de ouvir os produtores, né? Ouvir quem conserva nas fazendas. E quais são os próximos passos depois disso, né? Como é que vocês pretendem implementar e também expandir essa metodologia? Nós queremos, em primeiro lugar, ouvir, né? Então, Econ, Citrosuco e Reservas Votorantim deram esse passo para apresentar uma proposta, um texto. É a nossa segunda experiência nesse movimento, né? Já apresentamos uma primeira metodologia, como eu coloquei, essa é a segunda, agora voltada para a agropecuária, as culturas perenes, né? No caso da Citrosuco é a laranja. Então, a gente quer ouvir. E quando a gente ouve e envolve quem sabe, e aí você pode saber de ciência, você pode saber do seu contexto regional, você pode saber produzir, você pode saber de tecnologia, de redução de custo. Então, a gente quer ouvir todos os que sabem, todos os que têm a agregar, para a gente reunir esses comentários e encontrar uma metodologia que melhor atenda em 360 graus, né? Inclusive no cenário brasileiro e fora do Brasil, né? Assim como a gente fez no primeiro caso, agora a gente está fazendo esse processo no Brasil. Em setembro agora a gente vai para Nova York, depois a gente vai para a Colômbia, no final do ano a gente vai para o Azerbaijão, né, na COP do Clima, ano que vem tem a COP de Belém no Brasil. Então a gente quer ouvir nacional e internacionalmente para encontrar o melhor possível para todos e todas. Com certeza. Yuri Marinho, CEO da Econ Soluções Ambientais, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigada mais uma vez, bom trabalho para vocês. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.